Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas, um canal conservador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é o nosso compromisso com você. Notícias, informações, sempre atualizadas, e um jornalismo sério. Muito obrigado por você estar aqui. Atenção! Uma lhama que vive em uma granja na Bélgica pode ajudar na busca por uma cura para a Covid-19. Ela leva no seu sangue um anticorpo com o potencial de inibir os efeitos do novo coronavírus. A lhama não sabe, mas uma equipe de cientistas tem a esperança de que ela se torne uma heroína neste combate e ajude a humanidade. Essa lhama, que vive em rancho de um laboratório da Bélgica, guarda em suas células um elemento que pode ser promissor no tratamento contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Uma pesquisa recente feita em laboratório revelou que um tipo de anticorpo desenvolvido pelas lhamas pode combater de maneira efetiva a infecção causada pelo coronavírus. A pesquisa, porém, ainda está em fase inicial e pode demorar para ser concluída. E, para que um remédio se torne realidade, o anticorpo precisa ser testado em humanos, o que não deve acontecer tão já. Os pesquisadores se sentem otimistas, informou o cientista Daniel Wrap a uma rede de comunicação. Ele atua no Departamento de Ciências Moleculares da Universidade do Texas, em Austin, nos USA. E é o principal autor do estudo. Mas afinal, o que faz essa lhama ser tão especial na luta contra o novo coronavírus? Nanocorpos. A história com esta lhama inverno, em inglês, começou em 2016, quando ela tinha apenas meses de vida. Na época, cientistas da Universidade de Texas e da Universidade de Ghent, na Bélgica, escolheram o Inter para investigar o SARS-CoV-1 e o MERS, que são coronavírus da mesma família do SARS-CoV-2. Os estudiosos descobriram que quando o sistema imune das lhamas detecta um invasor externo, como um vírus ou uma bactéria, o seu organismo produz um anticorpo do tamanho de um quarto do tipo de anticorpo que é desenvolvido pelos humanos. Por isso, os cientistas os chamam de nanocorpos. Outros camelídeos, como alpacas e os camelos, também desenvolvem nanocorpos. Os tubarões também desenvolvem esses elementos. Porém, é mais fácil lidar com uma lhama do que com um tubarão, explica Wrap. O sistema imunológico dos humanos não produz esses nanocorpos. A vantagem dos nanocorpos é que, em razão do tamanho, se agarram mais facilmente às proteínas do coronavírus, que fazem com que o SARS-CoV-2 ataque as células do corpo humano. Universidade de Texas em Austin. Os nanocorpos se atrelam às proteínas do novo coronavírus e assim impedem que o vírus infecte a célula. No experimento de 2016, os investigadores injetaram as proteínas que envolvem o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV e o Inter e notaram que os nanocorpos desenvolvidos pela lhama mostraram uma boa capacidade para deter a infecção do SARS-CoV. 4 anos depois, nessa pandemia do novo coronavírus, Wrap e sua equipe fizeram novos experimentos para ver quão efetivos seriam os resultados dos nanocorpos contra o coronavírus. Inspirados nos nanocorpos da lhama, Wrap e sua equipe desenvolveram um tipo de anticorpo para enfrentar o novo coronavírus. Os resultados iniciais dos testes apontam que o nanocorpo pode neutralizar a proteína do coronavírus que ataca o organismo humano. Esperamos que esse anticorpo possa servir como um tratamento para reduzir a carga do novo coronavírus e os sintomas da Covid-19, disse Wrap. Essa proteção imediata, dizem os pesquisadores, seria um grande benefício para as pessoas que, algumas vezes, não respondem efetivamente às vacinas. Também podem beneficiar trabalhadores da saúde que estão em constante risco de contágio. Os estudos com lhamas. De acordo com Wrap, não é muito comum fazer experimentos com lhamas. No entanto, o objetivo do estudo era analisar um animal que gerasse uma resposta imune distinta à dos humanos. Agora que já sabem que os nanocorpos das lhamas têm resultados promissores, Wrap e sua equipe se preparam para começar as provas com outros animais como porquinhos da Índia ou primatas, mais parecidos com os humanos. Se tudo sair perfeito e chegarmos à etapa de fazer provas em humanos, poderemos ter uma droga aprovada em 12 meses após provas, diz Wrap.
O processo de passar de uma prova de laboratório para ensaios em humanos pode demorar vários anos, mas em meio à pressão causada pelo novo coronavírus, o pesquisador acredita o procedimento pode acontecer em tempo recorde. Queremos assegurar que temos algo seguro e efetivo antes de aplicarmos em humanos, diz. É preciso ser cuidadoso, porque há uma grande diferença entre ensaios em um laboratório e a resposta imune entre os humanos. Um longo caminho. Matteo De Lisa, diretor do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Cornell, em Nova York, diz que o estudo com a lhama tem um enfoque distinto. É certo que as lhamas não são os animais mais comuns em estudos experimentais, porém, nos últimos anos elas se tornaram muito populares como fontes de anticorpos, especialmente por conta dos nanocorpos, diz De Lisa, que participa desses estudos. Há uma rede de comunicação. De Lisa, no entanto, ressalta que há um longo caminho pela frente para que esses anticorpos sejam aprovados em tratamentos com humanos. Essa não é uma terapia padrão. É preciso demonstrar que é seguro e eficaz usar anticorpos de lhamas em humanos, diz o pesquisador. Segundo ele, as pesquisas devem ir além dos testes in vitro, fase preliminar das pesquisas, em ambientes controlados e fechados de um laboratório. O especialista ressalta que é fundamental que sejam feitos mais estudos sobre o tema. Não é suficiente que seja apenas uma equipe para encontrar os nanocorpos. Necessitamos que haja muitas equipes desenvolvendo muitos tipos de anticorpos, com a esperança de que ao menos um seja útil contra o novo coronavírus, declara. Enquanto os cientistas avançam nos estudos de anticorpos contra este coronavírus, a lhama, hoje com 4 anos, segue pastando tranquilamente nos campos da Bélgica. Ela está muito bem, desfrutando de um merecido descanso, diz Wrap. Gostei muito desta matéria, sim, nos traz muita esperança, mas o grande problema está no tempo. Na verdade, aguentamos esperar nem mais 1 ou 2 ou 3 meses, sendo que temos a cloroquina que é altamente eficaz contra a doença. Hoje, 17 de maio de 2020, assisti a uma entrevista da Dr. Riz Yamaguchi dizendo que se tomarmos a cloroquina, hidroxicloroquina, logo quando detectada a doença, as chances de vida é 95%, com uma porcentagem desta quem é que vai aguardar 1 ano ou 1 mês para esperar? Bom, eu não esperaria. E você? Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.